E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre relações entre ativos. E aqui nós vamos invocar o exemplo clássico do bêbado passeando com o seu cachorro. Imagina o seguinte, imagina um bêbado caminhando pelas ruas. O cara não sabe para onde está indo. Vamos imaginar a cena clássica de um cara bêbado caminhando. Então, se eu tivesse que colocar a trajetória desse bêbado num gráfico, seria um gráfico mais ou menos assim. Eu tenho aqui o tempo está passando, o bêbado lá está caminhando, e a distância que ele está percorrendo. Então, a gente percebe aqui, ó, o bêbado ele andou ali para frente, deu meia volta, andou para trás, depois virou de novo, cambaleou, foi ali naquele movimento errático. Então ele foi caminhando de forma aleatória e definitivamente a gente não sabe onde é que ele vai parar, para onde ele está indo. Esse aí é um típico gráfico da trajetória de um bêbado. Acontece que esse bêbado ele tem um cachorrinho. Quem já levou cachorro para passear, a gente sabe que o cachorro ele vai ali seguindo o dono. Só que ele vai seguir o dono ali também de uma forma errática, né? O cachorrinho, ele ora está ali colado no teu pé, aí alguma coisa chama a atenção dele, ele se afasta, ele começa a farejar alguma coisa, ouve o latido de outro cachorro, ouve algum ruído, enfim, diversas variáveis externas vão influenciar no comportamento do seu cachorrinho de tal forma que uma hora ele vai se afastar de você. Então, se a gente tivesse que plotar um gráfico do cachorrinho andando com o dono, a gente teria um gráfico mais ou menos assim, ó, onde em laranja é o movimento do cachorro e em azul é o movimento do bêbado. O que a gente pode concluir aqui, pessoal? A gente já viu que o cara está bêbado, a gente não sabe para onde ele vai. Se o cachorro está seguindo o dono, a gente também conclui que se eu não sei para onde o bêbado vai, eu também não sei para onde o cachorrinho vai. Mas eu posso afirmar uma coisa, eu sei que o cachorrinho estará perto do dono. Aonde o bêbado estiver, o cachorrinho vai estar ali nas redondezas ao lado do bêbado. Então, como é que é o movimento do cachorrinho aqui, pessoal? Ora, o cachorrinho está do lado esquerdo do dono, ele vai, se aproxima do dono, ficou coladinho, alguma coisa chamou a atenção dele e vai lá para o outro lado. Ou está na frente, vai para trás, enfim. Esse gráfico demonstra que o cachorrinho ele vai ficar ali, ó, se movimentando ao redor do dono. Quando ele sai, à medida que ele se distancia, como a gente já falou, uma série de variáveis vão fazer com que ele retorne para o dono. Só que quando ele retorna, ele não vai retornar para a posição de origem, porque o dono também se movimentou. Então ele se retorna para um outro ponto. E dessa forma eles vão percorrer essa distância meio que de maneira aleatória, mas de certa forma sempre juntos. O que a gente observa aqui? Que o cachorro ele se distancia e ele volta. Ele se distancia e ele volta. Ou seja, há uma espécie aqui de ponto de equilíbrio. Quando o cachorro se afasta muito, ele tende a voltar ao equilíbrio. Ou seja, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode plotar um novo gráfico, que é um gráfico da distância do cachorrinho em relação ao bêbado. E o gráfico seria mais ou menos esse formato aqui, ó, onde eu estou em amarelo, está a distância do cachorrinho para o bêbado. Ora, o cachorrinho se distancia, vai lá numa distância máxima, e ele tende a voltar para perto do dono, que aqui é o 0. E ora, ele vai lá para o outro lado, ó. Ele vai para o outro lado, se distancia um pouco e tende a voltar. Então, o que a gente percebe? A gente percebe realmente aqui um ponto de equilíbrio, onde quando o cachorro se distancia, ele tende a voltar. Pessoal, se a gente estivesse operando long short com o cachorro e o bêbado, o que a gente faria? Se o cachorro, quando o cachorro sobe aqui, ó, ele fica aqui em cima, o que eu faria, né, considerando os nossos exemplos já vistos? Quando o cachorro vem para cá, bem, ele vai tender a voltar, tá certo? Se ele vai tender a voltar e isso fosse um long short, o que eu faria? Eu venderia o cachorro e compraria o bêbado. Ora, o cachorro tende a cair, então eu vou entrar vendido no cachorro. Vou fazer um long short entre o cachorro e o bêbado. Se o cachorro estiver aqui embaixo, ó, ele chegou mais ou menos aqui, ó. Vamos pegar essa série aqui, ó.
Ele veio aqui embaixo na ponta, eu vi que no histórico ele nunca teve nessa posição. Então existe uma probabilidade de retorno ao ponto de equilíbrio. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou comprar o cachorro e vender o bêbado. Então assim, se cachorro e bêbado fossem dois ativos na Bolsa de Valores, eu montaria o meu long short dessa maneira. Aqui eu vendo o ativo A e compro o ativo B. Aqui eu compro o ativo A e vendo o ativo B. Quando esses pares voltarem à relação de equilíbrio, eu desfaço a operação. Então essa metáfora do bêbado e do cachorro caminhando, ela é meio interessante, porque a gente percebe que não importa onde é que eles vão parar. O que me interessa é a movimentação relativa entre eles para eu montar as minhas operações long short. Essa apresentação aqui, ó, de uma média constante, de um desvio padrão acima, abaixo, ela é claramente aqui uma cara de metodologia de cointegração. Mas a gente vai ver também, e a gente vai trabalhar principalmente com a metodologia de cash neutral, onde a gente vai trabalhar, ao invés da diferença, a gente vai trabalhar com a razão dos preços. Aqui eu poderia plotar um gráfico da razão entre a distância percorrida pelo cachorro e a distância percorrida pelo bêbado. Mas deu para entender como é que a gente toma a decisão do ponto de vista de montagem de uma operação long short.